A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Pois, por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente para a fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Estais tão enlouquecidos assim, irmãos, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Jesus Cristo. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama: Pai.
Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Irmão e irmã, no passado, quando não conhecieis a Deus, éreis escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos e demonstrem amizade para com eles. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Corrieis bem, irmãos. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Vou repetir. Quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Reflita nesse versículo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para satisfazer a vontade da carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor, pois toda a lei se cumpre num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Porquanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Vivam pelo Espírito, e de forma alguma façam a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Irmãos, as obras da carne são manifestas, a saber, a imoralidade sexual, a impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, irmãos, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e, então, saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Por favor, entenda as palavras do Senhor. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, meu irmão e minha irmã. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante dos irmãos, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Graças a Deus. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho.